Bom, vou começar aqui, né, pelas questões de natureza. Acho que eu vou resolver, como vocês pediram poucas questões de natureza e de matemática, dá pra gente resolver das duas hoje, tá? Não vou precisar de duas aulas não, aí eu vou gravar um vídeo mais sobre estratégia de prova para vocês e vou disponibilizar ele amanhã, que eu acho que esse momento, né, essa reta final é muito interessante que a gente frise esses pontos aí de estratégia para vocês conseguirem chegar na prova e ter tempo suficiente para resolver toda a prova, né? E, e para isso a gente precisa realmente saber os caminhos, né? Entender como é que é a prova do Enem. Bom, vamos lá para essa primeira questão aqui, a questão 9 de natureza. Ela é do Enem de 2017, eu acho, ou é 18, onde diz aqui: células solares à base de TiO2 sensibilizadas por corantes. Aí ele fala que o corante é o enxofre, né? São promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sobre o TiO2, acho que é dióxido de. Depois eu pesquiso. É responsável por absorver energia luminosa. Aí ele dá essa energia aqui, que é a de Planck, né? E o corante excitado, esse enxofre com asterisco, é capaz de transferir elétrons para a placa, né? Aí ele diz: o esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Então ele dá essa sequência aqui de quatro reações, né? Onde ele tem isso aqui, onde o enxofre ele especifica que é o corante, né? Corante utilizado. Esse corante é excitado aqui, né? Primeiramente, aí vai sofrendo uma reação em cascata, né? Onde uma depende da outra. Esse corante excitado aqui, né? A partir da energia luminosa, ele vem para essa cadeia aqui, essa reação, onde perde o elétron, né? E fica positivo. E vem porque essa substância, quando fica positiva, ele vem para essa cadeia aqui, essa reação com iodo. E a gente tem o iodo aqui, né? 3 menos. E essa substância, onde ela vai seguir a cadeia de reações. E esse outro vai voltar para cá para reagir, né? O corante reagir. Então o que é que está acontecendo aqui? Quando ele é excitado, né? Ele deixa de agir aqui como corante, né? E ele só volta, que o corante é esse daqui. Ele só vai voltar nessa reação, terceira reação aqui, que é exatamente o que a questão quer, né? Ele diz aqui: a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento das células solares, pois tanto ela dá continuidade para a reação com esse iodo, quanto ela regenera o corante para ser utilizado novamente. Então, para não precisar ficar repondo corante e tal, essa reação é extremamente importante para essa regeneração desse corante, né? Para ser utilizado apenas uma quantidade correta do corante. Então, o gabarito é a letra B. Tá? Ele diz aqui: garante que a reação 4 ocorra, apesar de que tem a reação, né, a reação 4 ocorra com o subproduto, o contínuo funcionamento dessa célula não é do iodo aqui, e sim
de voltar esse corante para essa primeira reação, para continuar um ciclo e que vai ficar sem fim, tá? Beleza. A reação 3 não promove a oxidação do corante, transfere elétrons para o eletrodo. Não, né, não é isso que ele está fazendo aqui. Vamos lá. Agora, essa questão de número 11 aqui. Ela é bem confusa, né? Eu acho ela um pouco confusa. Acho que ela foi uma das questões mais difíceis do ano dessa prova. Mas vamos lá. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas, ou seja, né, ele está falando aqui de torque, né? E torque é força vezes distância. Então, o princípio da alavanca é esse. Eles aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Então ele dá aqui um alicate, uma pinça, um quebra-nozes, um abridor de garrafa e um carrinho de mão. Eis aqui em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente. Então, ele está querendo aqui falar para a gente questão de torque, né? Por exemplo, quando a gente aplica a força no alicate, onde é que a gente está aplicando? A gente está aplicando aqui. Então, a força que a gente aplica, ele quer chamar de força potente. E onde é que está agindo a força resistente no alicate? Exatamente aqui, né? Para cá existe a força resistente. E a gente quer ou quebrar essa força resistente ou equilibrar ela, né? Ele fala no enunciado. Então, é exatamente sobre torque, né? Se está em equilíbrio, torque é igual. E torque é força vezes distância. Então, no alicate, essa é a distância, né? Até o centro aqui. Então, a distância potente aqui. E essa é a distância resistente daqui. Deixa eu botar daqui para cá é a distância resistente. Então, o equilíbrio do torque, né? De força potente vezes a distância potente tem que ser igual a força resistente vezes a distância da resistente. E se é igual, se eu tenho uma distância se eu tenho uma distância maior, né, aqui eu vou ter uma força potente menor, né? Então, o que é que está acontecendo no alicate? Essa distância potente é claramente, né, que eu chamei de distância potente, ela é claramente maior que a distância resistente. Então a força é menor. Eu tenho que elevar a força resistente aqui, porque a distância da força resistente é menor. Então, esse padrão ocorre em praticamente todos os elementos aqui, né? Onde a força resistente ela é maior do que a força potente, menos em um objeto. E ele quer exatamente o objeto que essa distância, que essa força potente é maior do que a força resistente. Ou seja, a distância da força potente até o ponto, né, que se configura o torque tem que ser menor, né? E onde é que isso acontece? Isso acontece exatamente na pinça. Porque eu aplico a força potente pertinho desse centro aqui,
né? Que eu aplico bem no começo. E a força resistente vai acontecer na ponta da pinça, né? Naquela pontinha da pinça. Então essa distância, por exemplo, daqui para cá, eu chamei de D pot, é menor do que a distância até a força resistente. Eu chamei de D resistente. Então, como o torque, né, é equilibrado, o torque é igual. Então essa força potente aqui vezes a distância potente vai ser igual à força resistente vezes a distância resistente. Se essa distância resistente é grande, é maior que a distância potente, então a força resistente tem que ser menor do que a força potente. E é exatamente isso que ele quer, né? Força potente maior que a força resistente. E é só isso que é só nesse exemplo que acontece, certo? Os outros exemplos, a distância daqui para cá é menor do que a distância que aplica no quebra-nozes, né? Essa distância daqui para a força resistente é menor também, daqui para cá. E também no carrinho de mão, né? Nem se compara. É uma questãozinha complicada, mas quando você entende o princípio de alavanca e torque, e lógico, você tem que entender o funcionamento dessas ferramentas que estão aqui, né? O carrinho de mão, o alicate, o quebra-nozes e o abridor de garrafa. Você tem que entender o funcionamento daquilo que está acontecendo. Vamos seguir. Outra questão aqui de física bem interessante. Eis aqui. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há um alerta ao usuário para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som e o equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante. No segundo, mostra uma ligação no qual a polaridade está invertida. Então aqui, a polaridade correta, como deve ser feito, né, de acordo com o fabricante, onde esse alto-falante essa caixa de som, o positivo está com positivo, o negativo está com negativo, o D, o positivo está com positivo, o negativo está com negativo. Com a polaridade invertida, né, ele observa que só a caixa de som D está com essa polaridade invertida, onde o positivo está aplicado no negativo e o negativo, consequentemente, está aplicado no positivo. E ele pede: o que ocorre com o alto-falante E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Obviamente, né, quando você está invertendo só um dos lados, o E não acontece nada com essa onda sonora, né? A onda sonora vai continuar a mesma na caixa de som E. Então, do fabricante, da forma correta, para a polaridade invertida, no caso do E, vai permanecer o mesmo. Já no caso da caixa de som D aqui, quando inverte a polaridade, o que pode acontecer, o que acontece com apenas a caixa de som D? Aqui não vai acontecer, né, como algumas pessoas podem pensar que acontece, um curto-circuito, porque isso aqui não é o que acontece na vida real, porque eu só estou invertendo a saída do equipamento, eu estou só invertendo a polaridade, então o resto vai acontecer da mesma forma, eu só estou invertendo a polaridade da tensão. Então, o que acontece no som é que a mesma forma que acontece com a corrente, ela vai inverter a frequência dela, né? O que era positivo vai passar a ser negativo. E no som o que acontece? Uma inversão de fases. Quando eu inverto a polaridade do equipamento,
vai acontecer uma inversão de fase. E como eu estou falando de duas caixas de som, quando elas estão em fase, elas estão uma corroborando com a outra, né? Tá acontecendo uma amplificação desse som, né? Que quando eu tenho aqui uma onda, aí eu tenho uma outra onda aqui, né? De mesma frequência, mesma amplitude, né? Tudo igual, porque o equipamento são iguais. Quando elas se chocam, acontece uma amplificação desse som, né? A amplitude aqui aumenta, né? Esse aqui aqui passa a ser 2A e mas o lambda é para ficar igual, tá? Porque eu botei aqui o comprimento de onda é o mesmo, né? A frequência é a mesma. Mas aqui, nesse primeiro caso, está acontecendo uma. Que é tudo a mesma fase, tá? Como é que se diz? A interferência construtiva, né? Nesse caso, a interferência construtiva. Já nesse caso, com a inversão de fases, quando elas se chocam, né? Numa distância igual, né? Quando está nas distâncias iguais, uma está em inversão de fases. Então, quando elas se chocam, em vez de acontecer uma interferência construtiva, vai acontecer uma interferência destrutiva. E aqui interferência positiva ou construtiva. Tá? Então, o que ocorre com os alto-falantes E e D, se forem conectados de acordo com o segundo esquema, o alto-falante E vai funcionar normalmente, né? E o D entra em curto-circuito? Não, né? Essa parte está errada. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequência ligeiramente diferente do alto-falante D? Não, né? Não é diferente, é a mesma frequência, tudo, só acontece a inversão de fase. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequência e fases diferentes do alto-falante D, provocando um fenômeno conhecido como ruído. Não, a frequência não é diferente, as fases sim. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação à emitida pelo alto-falante D, provocando um fenômeno de reverberação? Não, né? O alto-falante E emite ondas sonoras de oposição em oposição de fases emitida pelo alto-falante D, provocando um fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistância ao alto-falante. Sim, né? Está em oposição de fases uma com relação à outra. Bom, a questãozinha teórica, né? Bem difícil da prova do Enem. É tipo estilo Enem mesmo, né? O Enem gosta de abordar questões teóricas bem complexas e delicadas. Para a próxima. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, diferença entre suas duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos, um estudante realizou um teste de densidade, colocou este instrumento na água pura e observou que atingiu repouso na posição mostrada. Então ele atingiu repouso aqui e a gente sabe qual é a densidade da água, né? A densidade da água é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. Ele diz, em dois outros recipientes A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Então, em um ele botou 100, em outro ele botou 200. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre a dissociação formando os íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam espaços intermoleculares na solução. Ou seja, eles não estão ocupando nenhum volume, é só ocupando os espaços intermoleculares. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em
Primeiramente, a gente tem que entender o que é um decímetro, né? Aqui, como é que ele funciona, né? Dessa forma. Por que ele está desse jeito aqui? Então, o decímetro é para, obviamente, medir a densidade. E que a gente tem que entender que quanto mais denso o líquido é, mais ele vai expulsar o densímetro para fora. Até porque faz sentido, né? Se a gente está numa coisa mais densa, a gente vai flutuar mais facilmente nela. Então, quanto mais denso isso aqui for, o líquido, mais ele vai expulsar. E quando eu jogo sal na água, né, a gente sabe que vai deixar um pouco mais densa aquele recipiente, aquele líquido, né? Se tinha água pura, quando eu adiciono a sal à água, ele passa a ter uma densidade um pouco maior. Então, só sabendo disso, a gente consegue identificar que quando eu adiciono esse sal à água, eu vou expulsar o densímetro para fora dela. Então, as opções que a gente tiver, onde está ou igual, né, a essa figura, ou mais afundado o densímetro, a gente tem que ignorar. Então, a gente ignoraria a primeira, letra a segunda, letra B, a terceira, letra C. Aí a gente pode ficar ou entre a letra A ou a letra D, ou a letra E. Então, só sabendo dessa teórica, né, dessa teoria, usando como é que se diz? O raciocínio lógico, né? Só usando o raciocínio lógico a gente consegue ficar só entre duas questões, entre dois itens, né? Então que já fica muito melhor. Mas agora vamos tratar dos cálculos, né? Então, no recipiente A, a gente vai calcular a densidade. Então, a densidade é a massa total sobre o volume total, que ele diz que é 2 litros aqui, né? Então, 2.000 centímetros cúbicos. Então, essa massa de água, a massa total é a massa de água mais a massa que ele colocou de sal, né? De NaCl. Então, vai ficar a massa de água sobre 2.000 mais essas 100 sobre 2.000. Que vai ficar exatamente isso, né? Que tinha antes, mais 5 vezes 10 a menos 2. Aí isso aqui, a densidade, é gramas por centímetro cúbico. Em B, a gente vai ter o quê? A massa total sobre 2.000, né? A mesma coisa do A. Só que essa massa total, em vez de ser 100 gramas de sal, ele adiciona 200 gramas de sal. Então vai ser a massa da água sobre 2.000 mais 200 sobre 2.000, que vai ficar a massa da água sobre 2.000 mais 10 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui, a massa da água sobre 2.000, isso daqui, é exatamente a densidade da água, né? É o que tinha. Exatamente isso aqui. E o resto é a densidade que a gente acrescenta. Aqui está acrescentando 5 vezes 10 a menos 2 e aqui está acrescentando 10 vezes 10 a menos 2. Se está graduado, cada quadradinho desse tem 5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por centímetro cúbico, isso aqui é densidade, então é gramas por centímetro cúbico, né? Foi um errozinho de digitação. Então, eu vou aumentar um quadradinho aqui e aqui eu vou aumentar dois quadradinhos, né? Porque é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, no a diferença é de um quadradinho e não pode ser para cima, né? Como eu disse. Então, só vai diminuir. Se estava aqui, eu vou diminuir para cá. Então, esse daqui eu já não posso ser, então é a letra D.
E o B eu diminuo 2. Se estava aqui, vai diminuir 2 e vai vir para cá. Tá certo? Uma questãozinha bem complicada, né? Que a gente tem que entender fisicamente o que está acontecendo, sobre densímetro e tudo mais. Mas é que a gente consegue fazer, né? E essa daqui também que foi bem chatinha, né? Muita gente errou essa questão aqui, porque a gente aprende de uma forma, né? E o Enem vai lá e cobra algo que foge àquilo que a gente normalmente aprende na escola. Por quê, né? Eu vou explicar aqui por quê. Vamos pro texto. Em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório de didática resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram 2 pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No caso B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Então é um ventilador soprando o vento aqui nessa velazinha para o objetivo de tirar esse barco do movimento. E o B, isso aqui é o que a gente mais entende como correto, né? Que seria a ventoinha girando, fazendo força com o vento, e essa força contrária aqui conseguindo empurrar o carro para frente. É dizer que, com os carros orientados de acordo com a figura dos estudantes, ligaram a ventoinha, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram o módulo das resoluções das velocidades médias dos carros. A, que é VA, e B, que é VB, para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que, bom, naturalmente, né, o que a gente pensa quando a gente vê essa figura? Que não vai andar, porque é um objeto aqui fazendo força numa coisa que é nele mesmo, então era para ficar parado, né? Porque a gente aprende isso, né? A gente aprende que se a gente, por exemplo, tá dentro do carro, a gente tá empurrando o carro, aquilo não vai conseguir fazer efeito para que ele saia do lugar, porque eu tenho que agir com uma força externa, né? Uma força externa agindo sobre ele, aí que vai fazer o carro sair do movimento. Então essa figura, ela nos remete exatamente a esse tipo de situação, né? E a gente marcaria sem pensar duas vezes que o carro A vai ficar parado. Quando não é. Por quê? O que é que está diferente essa situação aqui? O que é que está diferente de a gente empurrando um carro de dentro do carro? É exatamente porque eu estou empurrando, essa ventoinha está empurrando um fluido, que é o ar, e mesmo assim, se fosse uma coisa reta, parada, não ia ter movimento. O problema é que aqui é uma parábola. Se é uma parábola, quando esse ar bate aqui, vai ser refletido para os lados e até mesmo para trás. Ele vai se espalhar e a partir do momento que ele rebate
aí ele está atuando como se fosse uma força externa. Quando ele rebate, repito, quando ele rebate na parábola, o ar está chegando aqui, ele vai voltar, e a partir dessas voltas, que vai agir como se fosse uma força externa nessa lonazinha que ele colocou. Então, o carro na situação A, ele vai sim ir para a direita. Isso vai contra tudo aquilo que a gente aprende, né, em sala de aula, que eu não posso agir uma força interna fazendo deslocar um objeto, mas isso aqui somente por causa dessa parábolazinha é que essa situação muda. E o carro B, né, é a situação mais comum, né, que está fazendo uma força para cá, força de reação, vai fazer com que isso aqui vá para a direita. E lógico, né, como bate e rebate aqui o ar vai voltar também para cá, então a força, a velocidade de B é maior que a velocidade de A, pela quantidade de movimento, né, também, certo? Então, a letras, o correto, né, é ir para a direita, então não posso aqui, e A não se move também não. E VA é menor do que VB. Letra B. Questãozinha complexa, tá? Enem. Teórica, né? As coisas. As questões físicas do Enem, as teóricas eu acho mais complexas do que as de cálculo. Bom, como eu disse, dá para fazer essa questão, as questões de matemática. Vamos fazer tudo junto. Questão número 7. Ela diz aqui: um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h15. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o 6h21 foi o que mais repetiu e que a mediana do conjunto de dados é 6h22. Então ele diz: a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é de, no máximo, então beleza. Vamos entender aqui. Ele diz que a mediana desse conjunto de horas, né, de 21 dias letivos, é 6h22. Então, o 11º, né, quando a gente faz o roll, a gente faz o roll dos dados, e o 11º, né, que é exatamente a mediana, ele diz que é 6h22. 6 horas e 22 minutos. Então existem 10 horas, né, um roll aqui de 10 horas, 10 elementos, eu vou tirar aqui só para não confundir. Elementos para a direita, né, maiores que 6h22 ou igual. E existem 10 elementos para a esquerda aqui. 10 elementos aqui. E ele diz que a moda é 6h21. Ou seja, 6h21 repete pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez. Então vamos usar a lógica com os dados que ele está dizendo para a gente. 6h21 é a moda.
6,22 é a mediana. E existem 10 elementos para trás de 6,22. Mas ele diz aqui um detalhe que é muito crucial para a resolução dessa questão. Ele diz, também notou que nunca consegue chegar ao ponto antes de 6h15 da manhã. Então, todas as vezes que ele chegou ao ponto de ônibus, era no mínimo 6h15. E quando a gente faz, né? Eu deixei até aqui bem estruturado para a gente conseguir entender da melhor forma por que eu vou chegar nesse meu raciocínio. A gente faz, se ele chegou uma vez 6h15, chegou uma vez 6h16, 6h17, 6h18, 6h19, 6h20, 6h21. Então aqui tem um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas existem 10 elementos antes do 6,22. Então existem aqui coisas que estão repetindo. Dentre elas, o 6,21, porque diz que é a nossa moda. Então a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado ônibus antes dos 6h21 da manhã é no máximo. Eu quero o máximo, né? Então, se eu quero o máximo que ele tenha antes de 6h21, esse daqui tem que ser mínimo. O 6h21 tem que aparecer o mínimo possível. Vou até escrever aqui, ó. O mínimo possível. Para quê? Para a probabilidade de pegar o ônibus antes de 6h21, porque não conta o 6h21, ser máximo. Para isso, a moda tem que aparecer o mínimo de vezes possível. E qual é o mínimo possível? Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ele vai repetir. Ele tem que repetir o mínimo possível. Então, se o máximo é 10, ele poderia repetir 7, 8, 9, 10. 4 vezes. Né? Mas será que é o mínimo? Não é. O mínimo, no caso, seria 3. Porque quando eu posso jogar, por exemplo, 6h15 pode aparecer 2 vezes. Então, 1 e 2. Aí o 6h16, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o 8, 9 e 10 seria a minha moda. Apareceu 3 vezes, que é mais do que 6h15 também. Então, se ele aparece só 2 vezes, ia ser igual 6h15 e não seria a minha moda. Então, nesse caso, ele apareceu 3 vezes. Ele aparecer 3 vezes é o mínimo de vezes que ele pode aparecer para ser minha moda. E isso acontecer. Então, ele apareceu 3 vezes, que é o mínimo. Então, para ser antes de 6h21, eu tenho 7 possibilidades. Então, são 7 possibilidades dos 21 dias letivos. Então, item correto, letra D. O raciocínio é o que importa nessa questão. Né? A gente tem que quebrar a cabeça para isso, mas é uma questão boa, né? Uma boa questão aqui. Difícil também. Vamos lá. Questão número 8 aqui. Vamos prosseguir. Ele diz, um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40 hectares,
com maior produtividade e uma de 120 hectares com menor produtividade. Beleza. Aí diz a produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade 2,5 vezes maior, só 2,5 vezes a da outra produtividade. Então, se eu chamo a produtividade da de 120 hectares de P, a de 40 é 2,5 P, que é a produtividade de 40 hectares. Ele diz: esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho de sua produtividade. Para tanto, pretende comprar uma parte de sua fazenda, de uma fazendinha, fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares, ou seja, P. Então ele vai comprar alguns hectares da fazenda vizinha dele, incrementar a sua fazenda para aumentar a sua produtividade, aumentar a produção, no caso. Para aumentando o tamanho da propriedade, ele vai aumentar a produção dele. Então ele não fala aqui de aumentar a produtividade. Ele está querendo aumentar a produção a partir de mais terreno. E mais terreno do que tem menor produtividade. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem uma produtividade P de 120 hectares e uma produtividade 2,5 P do de 40 hectares. A gente tem a produção total com relação a P de produtividade vezes área. Então é P vezes 120 hectares, mais a produtividade, que é 2,5 P, vezes a área dos 40 hectares. Então a produção total é 220 P. A produção com relação a P. E ele diz que vai aumentar a produtividade, ele vai aumentar a produção em 15%. Aqui eu errei aqui, tá? Nova produção. A nova produção é 15% a mais, né? De 220p. Quando a gente faz 15% de 220, fica 33. Então, essa nova produção é 33p. Então, se ele facilitou pra gente nesse sentido, que ele pediu com a mesma produtividade da de 120 hectares. E a de 120 hectares é P, a produtividade. Então, quando ele diz que a produção é 33p, isso daqui é a produtividade. E esse 33 é a área. Então, a área é de 33 hectares. Agora, ele poderia ter dificultado um pouquinho mais a nossa vida, complicado a nossa vida, se essa área que ele tivesse comprado tivesse a produtividade da de 40 hectares. Então, se ele dissesse aqui, vamos supor, ele tira esse 120 aqui, ele dissesse da de 40 hectares, aí a gente teria que fazer o que quando a gente chegasse aqui? Teria que pegar esse 33p, onde P é a produtividade, né? E pegar esse 33 aqui, que é a área, e dividir por 2,5, né? Já que a de 40 hectares tem uma produtividade de 2,5p. Então é como se fosse aqui, né, um A, que eu vou chamar de área, vezes 2,5p é igual a 33p. Tá? Então essa área vai ser 33p sobre 2,5p. Aí o p vai embora. E essa seria a área de 40 hectares.
mas ele facilitou um pouco nossa vida nesse sentido. E a letra correta é a letra B. Muito boa essa questão também. Mas agora a gente vai para a questão mais difícil. Eu acho que é uma das questões mais difíceis do Enem. Na minha opinião, essa daqui exige uma interpretação muito refinada e cálculos bem exaustivos nesse sentido, né? Tanto que não vai dar nem para a gente fazer aqui. Eu vou fazer num caderno à parte aqui para vocês. Então ele diz aqui: para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Então pronto. Aqui a gente vai fazer. Começa Essa daqui, né, é aquele tipo de questão que quando você se depara com ela no Enem, você pula. Deixa para depois, faz quando tiver feito o resto tudinho e seja o que Deus quiser, porque essa questão aqui é meio difícil mesmo. Eu deixei aqui ela já feita para não perder tanto tempo com o cálculozinho. Bom, ele diz, né, que tem um ponto A, um foco de incêndio no ponto A e um foco de incêndio no ponto B. E ele diz que o ponto A é mais quente que o ponto B, por isso que ele tem que manter o bombeiro uma distância dele para A maior, que é o dobro da distância dele para o B, pro ponto B. Em qualquer ponto. Então, eu chamei dois pontos aqui, P e P'. Quando eu traço a reta do ponto P até o ponto A e do ponto P até o ponto B, se eu chamo isso aqui de D, aqui tem que ser 2D. E só mudando aqui, né? Aqui é D' e aqui D'. Então, vamos fazer. Quando a gente. Isso aqui mexe com geometria analítica, né? Então, quando a gente traça esses pontos, aqui a distância entre eles é 30 metros. A gente usa o ponto A como se fosse a origem para facilitar nossos cálculos. Então, A aqui eu botei meio aqui. O A é onde x igual a 0 e y igual a 0 para o ponto A. E para o ponto B é onde x igual a 30 e y igual a 0. Bom, como eu fiz genérico, né? Então, a gente vai ter que calcular a distância do ponto P ao ponto A, que aí a gente calcula através da fórmulazinha de geometria analítica. É raiz de x, né, que eu chamei aqui o ponto P, o ponto x, y. Então, x menos 0, que é o ponto A, ao quadrado, mais y menos y no ponto A, que é 0 também, ao quadrado, é igual a 2D. E o que seria D? A distância do ponto P até o ponto B. Usando a mesma fórmula, dPB é igual a raiz de x menos 30 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é o y do ponto B. E aqui é o x do ponto B. Aqui é o x do ponto A e aqui é o y do ponto A. Isso aqui é igual a D. Então, se 2D é isso daqui, a gente pode substituir esse D por esse daqui, que a gente achou, né? Então, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é 2D. Também aqui.
Então é 2 vezes essa raiz aqui. Então a gente expande, né? Quando a gente expande x menos 30 ao quadrado, a gente acha raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 vezes raiz de x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Elevando aqui ao quadrado e isso aqui tudo também ao quadrado, para a gente tirar essas raízes, que é muito difícil trabalhar com raiz, a gente acha x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, porque elevou 2 ao quadrado também, vezes x ao quadrado só sai da raiz, né? Menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai fazendo, né? 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado. Jogo tudo para o outro lado, né? Jogando tudo para o outro lado para igualar isso aqui tudo a zero. A gente vai achar 3x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 3y ao quadrado igual a zero. Então vamos dividir tudo por 3. Se 3x ao quadrado vai para x ao quadrado, 240x menos 240x vai para menos 80x, 3.600 vai para mais 1.200, 3y vai para y ao quadrado. 3y ao quadrado vai para y ao quadrado. Isso aqui tudo igual a zero. Agora, né, o que a gente achou aqui? Isso aqui está parecendo com a circunferência, né? E na circunferência existe uma coisa que a gente vai fazer que é manipular os quadrados para a gente deixar na fórmula da circunferência que a gente sabe, que é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente conhece. Então, a gente manipula os quadrados aqui, né? Isso, 80x era como se fosse não é x menos x do centro ao quadrado, não é x ao quadrado menos 2x do centro vezes x menos x do centro ao quadrado. Então, isso aqui, 80, é como se fosse 2, ou é 2x do centro. Isso aqui é 80. Se aqui é 2x do centro, o x do centro é 40. Para completar o quadrado, é menos x do centro ao quadrado. Então, é menos 40 ao quadrado, né? E 40 ao quadrado é 1.600. Então, é exatamente isso. A gente vai diminuir de 1.600 para sumir, né? Isso aqui é mais, na verdade, né? Porque se eu tenho mais 1.600 menos 1.600, eu corto os 1.600. É isso que a gente faz para preencher os quadrados. Qualquer coisa vocês vão no meu privado que eu tento explicar melhor como é que faz essa manipulação. Não dá para eu explicar aqui nessa aula porque, enfim, né, já estamos mais caminhando para o fim dela. E isso aqui é um conteúdo que a gente pode ver. Qualquer dúvida, vão lá no meu privado que eu tiro com vocês com relação a isso, tá? Então, aí o resto fica igual. Aí vamos para cá, né? Então fica x menos 40 ao quadrado, menos 1.600 mais 1.200 é menos 400. Aí quando eu jogo para o outro lado, esses menos 400 vai positivo. Então vai ficar mais o y ao quadrado e o 400 para o outro lado. Então, a gente achou a fórmula mínima aqui da circunferência. Que essa circunferência é onde esses bombeiros podem estar agindo, sabe? Para que a distância dele para o ponto B ou dele para o ponto A seja o dobro da distância dele para o ponto B. É numa circunferência. E o centro é 40, 0. X igual a 40 e y igual a 0. Tá aqui o y está isolado. E o raio é 20, porque isso aqui é r ao quadrado. Achamos essa fórmula aqui, ó. Forma mínima. Então, tá mal desenhado aqui,
Mas a ideia é essa. Eu vou só ajeitar esse desenho aqui rapidamente. Onde o centro aqui é 40, né? Aqui é 40. O raio é 20. O centro é em 40, o raio é 20. Vou colocar aqui. Na verdade, um pouco maior. Raiozinho de 20 centímetros. De 20, né? Aí, os pontos estão dentro dessa circunferência de raio aqui. Aí, eu posso usar essa daqui. 1, 2, 3, 4. Usar só semicircunferência. Mas é isso aqui, tá? Esse ponto P aqui. Isso aqui. Daqui pra cá. Aí, por exemplo, um ponto P'. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Se isso aqui é D, aqui é 2D. Se aqui é D', aqui é 2D'. Então, qual é a maior distância que esses bombeiros podem estar um do outro? A maior distância é a maior distância entre dois pontos dentro de uma circunferência, que é exatamente o seu diâmetro, né? Então, é como se fosse um ponto bem aqui, um bombeiro B1, e o outro bombeiro bem aqui, B2. Essa distância aqui é o diâmetro, que se o raio é 20, o diâmetro é 40. Então, é exatamente isso, né? Esse daqui, por exemplo, tá a 10 metros, 10 metros do ponto B e a 20 metros do ponto A, ou seja, o dobro. E esse daqui tá a 30 metros do ponto B e 60 metros, né? 30 mais 30. Aqui, 30 mais 30 do ponto A, daqui, 60 metros. Então essa questão aqui é uma das mais difíceis que eu já vi no Enem, tá? E espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só me procurar aí no privado que a gente vai estar tirando as dúvidas, tá? Essas foram as dúvidas dos TCs de matemática e natureza. E qualquer coisa, qualquer dúvida sobre qualquer outra questão dessa daqui, vocês podem me procurar e ficar à vontade, tá?